Olá, menina, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa maratona de lives. Eu sou o Dr. Douglas Gomes, médico mastologista, especialidade que faz prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças da mama, principalmente o câncer de mama. O objetivo aqui desse canal no YouTube, nesse perfil no Facebook e perfil no Instagram, tá tudo ativo hoje, é você focar na cura do câncer de mama com mais esperança e menos medo. E o tema de hoje da live é sobre se existe mais de um tipo de câncer de mama, quais são os tipos principais. E para isso, hoje nós temos uma convidada super especial, que eu já vou trazê-la aqui daqui a pouco. Antes, eu queria convidar você a participar de um evento que eu vou fazer no dia 6 de fevereiro, a partir do dia 6. São 3 encontros, onde a gente vai aprofundar um pouco mais como que você pode se tornar uma super mulher para enfrentar o câncer de mama com mais esperança, menos medo. É um resumo que eu faço de vez em quando para aquelas meninas que me seguem há pouco tempo. Eu condenso nesse evento tudo o que você precisa saber para você passar por essa fase com mais esperança. E para isso você precisa fazer inscrição, tá? Coloca aqui no link aqui abaixo desse vídeo ou no link da minha bio do Instagram para que você possa fazer a sua inscrição e receber materiais exclusivos que a gente vai mandar para você. Boa noite às meninas que estão chegando aqui, e você também que está assistindo a gravação dessa live em algum momento. Aqui conosco está a Dorinha, Silvana, e eu vou liberar também os comentários do Instagram a partir de agora. Também no Instagram eu sei que eu estou meio de lado aí no seu celular, né? Mas se você virar assim, não tem problema, a live não vai cair, você pode comentar e depois voltar de novo. É assim porque fica melhor aqui à nossa disposição. Pois bem, vamos lá então para o que interessa. Hoje, né, eu convidei uma médica de uma especialidade, a gente estava conversando aqui, que poucas pessoas sabem, tá? A importância que ela tem no seu diagnóstico, no seu tratamento, que são os profissionais da patologia, tá? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que é isso com a doutora Carolina, mas muitas vezes você vê apenas, né, o seu mastologista, o seu oncologista, o radioterapeuta no seu tratamento, a equipe de enfermagem, recepção, mas tem profissionais que estão lá escondidinhos, eu digo, brinco assim, carinhosamente, eles estão na toca deles lá. E quem será, né, os médicos patologistas, onde eles moram, o que eles vivem, o que eles comem, né, se eles dormem, tudo isso e muito mais você vai aprender na live de hoje. Eu já vou chamar aqui, deixa eu só chamar ela aqui comigo, doutora Carolina Moraes. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de mostrar, né, um pouco sobre a nossa especialidade e tudo mais. Espero Pois sanar as bem. dúvidas. Carol, então vamos lá definir isso assim. Quem é o médico patologista? Quanto tempo ele se forma? Quais são toda a formação de um médico para chegar aí, pegar um tumor e dizer se é câncer de mama ou não, né? Então, no Brasil, nós fazemos, né, faculdade de medicina, que são 6 anos, e o MEC, então, ele disponibiliza o serviço de residência médica ou especialização médica, que são 3 anos. E nesses 3 anos, nós vemos toda a patologia geral. Em alguns serviços já tem, principalmente em São Paulo, né, nas grandes capitais, já subdivide por mês, então a gente vai estudando por sistemas, né? E depois desses 3 anos, tem 2 lugares no Brasil, 2 ou 3 lugares no Brasil, que tem uma subespecialização ainda. Então, aí você pode estudar sobre pulmão, oncologia geral. No meu caso, eu acabei fazendo dermatopatologia, depois eu fiquei também 1 ano vendo mama, imunohistoquímica e mama. E essa seria a nossa formação, né? Em alguns outros lugares, Estados Unidos e Europa, eles fazem, são 5 anos de residência médica. Uhum. Então, é bastante, e para quem não sabe, assim, a patologia é uma das especialidades, talvez, que tenha menos profissionais, né? Por isso eles se tornam Sim. bem raros, digamos assim, né?
E também a estrutura envolvida, né, de um laboratório, não só o Sim. médico em si, mas como toda a parte técnica envolvida nisso, né? Ela demanda também de um... Por isso que não tem laboratório, talvez, meninas, na sua cidade pequena, né? Geralmente cidades um pouco maiores. A gente mora aqui no Paraná, numa cidade chamada Cascavel, e aqui mesmo, né, são 3 laboratórios, eu acho que tem na cidade, né? Então, você trabalha o maior Lembrar, deles. uma coisa que eu escuto muito é primeiro, se eu sou médica, e segundo, se eu trabalho, né, com análises clínicas. Então, lembrar, o que a gente faz é totalmente diferente, né? A gente faz análise do material biológico, ou biópsia, ou peça cirúrgica. Aqui é um laboratório médico. Nós temos, né, nós fazemos parte do laboratório APC aqui de Cascavel. É um laboratório que tem seus 43 colaboradores, 10 pessoas na parte técnica, 8 na parte de macroscopia. Então, para o preparo do material, até chegar para a gente é complexo. É um processo, né? Um processo A gente técnico. vai falar um pouco disso, não se preocupe. Então, agora já sabemos quem é o patologista, o médico, a médica patologista, né? E qual que é a importância, Carol, desse profissional para a mulher que está com câncer de mama? Aonde que ele atua? Já que eu falei que a importância é uma equipe, né? Mas É uma muitas mulheres equipe. não veem o médico patologista e não conhecem, né? Às vezes nem lê lá no laudo quem que fez o laudo, né? Qual que é a importância desse profissional no tratamento e para a mulher com câncer de mama, né, ficar curada, digamos assim? Então, nós, em conjunto com o mastologista, né, nós damos o diagnóstico. Então, seja o material biológico vindo por biópsia ou peça cirúrgica, depois de passar o processo técnico, nós, através do microscópio, que seria nosso instrumento, né, de trabalho, a gente vai analisar a nível microscópico as características da lesão. Então, histologia, arquitetura, a gente faz então essa parte do diagnóstico. Uhum. E para vocês terem ideia, assim, né, do quão importante, por exemplo, eu, quando recebo, né, o laudo do médico patologista, é a partir disso, né, às vezes 1 milímetro, né, Carol, pode definir, por exemplo, se você faz quimioterapia ou não, 1 milímetro. Então, olha a importância, né, dessa medida precisa, né, da análise, do preparo do material, né. Então, são coisas que, por exemplo, né, o grau, né? Grau é uma coisa, muitas vezes, tem categorias, mas, assim, é no olho, muitas vezes, né? Nessa experiência que o patologista tem. Então, todas aquelas coisinhas que foram descritas lá, o patologista foi que analisou e por isso, assim, a importância disso. Carol, uma outra coisa que me perguntam, e meninas que estão me assistindo, se você tem perguntas sobre a patologia, sabe, os tipos de tumores, não casos específicos, coloquem nos comentários que a gente vai tentar encaixar na medida do possível. Até comentários aqui, ó, que os patologistas, todos os patologistas são detalhistas, olha, a Kate colocando aqui, ó, gostam de Olha, coisas pequenininhas porque amostras são pequenininhas. Então, patologistas têm que ser detalhistas, Carol. ideal, bem, bom observadores, né? Bem observadores e detalhistas. O laudo de histologia, ele vai muito além, né? Ele dá, por exemplo, numa peça cirúrgica de mama, o que a gente tira dali é um laudo complexo. Hoje em dia a gente tem, né? Como antes também, mas nós temos os protocolos americanos, europeus. Principalmente a gente utiliza aqui o protocolo CAP, que é o Colégio Americano. Então ele vai detalhando cada ponto, tudo que tem valor prognóstico para o paciente, né? Valor a título de tratamento. Então sim, tem que ser bem detalhista. Uma dúvida muito frequente que as meninas têm e até uma que gera ansiedade. Olha só como as coisas, né? Não saber o processo gera medo e ansiedade. Justamente essa série de Sim, lives é sim. para que tenha menos medo. Por exemplo, uma mulher com uma suspeita de câncer de mama, vamos colocar nessa situação, né? Eu vou lá, mastologista, faço uma biópsia de fragmento, uma biópsia por agulha, ou core biopsy, né?
coloco num frasquinho, né? Em alguns lugares o laboratório vai pegar lá onde foi feito, em outros lugares a paciente leva até o laboratório. E hoje mesmo aconteceu isso, assim, a paciente, mas doutor, quanto tempo demora? E eu, olha, no mínimo 7 dias, assim, que o laboratório pede, até um pouco mais, porque precisa de todo um processo. Mas tudo isso, como é que eu vou ficar até lá? E a gente vive hoje num mundo, né, Carol, que ele é muito instantâneo, as coisas estão no aplicativo, Sim, abre, pronto, quero sim. comida, iFood, quero isso, né? As coisas são muito rápidas. Mas por que muitas vezes que esse processo da retirada do material até o laudo escrito que chegar para mim, né, demora um pouco mais e por que se isso pode ou não pode demorar mais, demorar menos, ou se tem um Sim. tempo mínimo para que isso aconteça, como é que funciona? Então, uma rotina, né, de amostra. Então, ela tem a coleta, o cadastro. Do cadastro vai para a macroscopia. A macroscopia é o local onde você vai incluir o que você tem de tecido biológico para dentro da parafina. Aí esse processo, ele leva, o processo depois da macro para fazer a lâmina leva de 6 a 8 horas. Então aí você já tem um dia, 2 dias, né? Aí a lâmina ela é feita, a coloração é hemadoxilina e usina, também leva algumas horas. Aí chega na nossa rotina, é cadastrado novamente e chega na nossa mesa. Depois disso tem um tempo de estudo, né? Dependendo se é uma peça cirúrgica, muitas vezes a gente pode pedir coloração histoquímica, a gente pode pedir recorte do material. Então, aqui no laboratório a gente tem um tempo hábil, né, de 5 a 8 dias para a entrega do diagnóstico. 5 a 8 dias. Sem imunistoquímica, né? Sim. Então, ele Imunistoquímica é um tem... outro processo que tem que saber o que, que tem para depois pedir imunistoquímica, né? Não é Então, imediato. não, você tem esse processo técnico, né? Do material que você coletou até ele ficar fixo na lâmina. Não é simples, não é instantâneo, não é o ideal você apressar o material, pode acontecer esses artefatos, né, de pré-análise, você acaba perdendo. Então, sempre segue a rotina. O laboratório aqui, ele tem todos os dias, ele tem a sua rotina. De funcionários, agora é o horário de você fazer a macro, de você coletar, de você fazer a coleta, incluir na parafina, recorte. Uhum. Então, e é um processo, né, também que é artesanal, né? Artesanal. Precisa cortar aquele pedacinho ou pedação, né? Então, se, por exemplo, é diferente analisar uma biópsia de agulha de uma mama toda. Esses dias você mostrou uma foto que você estava analisando uma mama toda, né? Então, eu até brinco com as pacientes que eu faço. Olha, sua mama vai para o laboratório, imagina que lá que ela vai fazer que nem um pão de forma, vai cortar a sua mama toda e elas me perguntam assim, Carol, doutor, o senhor viu que saiu tudo? Olha, eu não vi, eu tirei em volta do tumor, mas o senhor não abriu para ver se tirou mesmo? Não, quem faz isso é lá no laboratório, tem, né, tem todo cuidado para que isso não aconteça. Então, é artesanal. A coloração, né, embora hoje seja automatizada, mas precisa colocar na corzinha, precisa, né? Sim. Tem. Precisa ter rotina para não ter artefatos, né? Seja eles quais forem, assim. E a macroscopia também, a biópsia, ela é mais rápida. Você inclui e o material segue. Agora, a peça cirúrgica é complexa. Você faz identificação da peça, a pintura, a identificação do tumor. Aqui nós tiramos fotos. Muitas vezes eu escrevo bastante para o Douglas, já na macroscopia. Então, a parte do laudo nosso histológico começa ali, na macroscopia. Medida do tumor que vai entrar depois no estadiamento patológico, começa ali já, né? Então, seria a nossa primeira análise, a macroscopia já. Sim. Ó, alguns comentários aqui, o Evandro colocou. No dia que fiz a biópsia, a secretária do médico e amiga minha me mostrou duas tripinhas e disse para ela como pode uma coisinha tão pequena dar resultado. É muito decisivo. É muito Exatamente. difícil. Agora, imagina o cuidado que a gente tem que ter com essa amostra, porque é uma quantidade se a gente tem um volume grande aqui. Então, tudo tem que ser minucioso, cuidadoso, rotina. Exatamente.
Aqui a Dorinha, processo muito sério, de muita responsabilidade. E fizeram uma pergunta interessante que está dentro desse contexto da atuação do patologista. Olha só, a Vânia, lá de Petrópolis, no Rio de Janeiro, ela diz o seguinte, que ela vai fazer a cirurgia dia 31 e ela teve que contratar o laboratório para o médico patologista estar presente na cirurgia para analisar o linfonodo. Como que funciona isso? Dá para analisar na hora? Que tipo de exame é esse? Então, a gente chama de exame de congelação, que seria no ato intraoperatório, né? Aqui nós temos, aqui em Cascavel, eu também vou para Toledo fazer esse tipo de procedimento, né? Então, no ato intraoperatório, o cirurgião ele retira ele pode fazer tanto a avaliação das margens, a análise do nódulo, como também a avaliação do linfonodo. Então, a gente pode fazer ou pelo método citológico ou pelo recorte, e a gente dá o resultado na hora para ele. Faz uma lâmina e dá o resultado para ele na hora. E aí, é claro, né? O cirurgião vai tomar as medidas, vai ampliar a cirurgia e assim. Mas só para lembrar para elas que isso não é a rotina e tem suas limitações, né? Por Não. isso que não se faz, né? Em primeiro lugar, né? Você deve parar tudo que você está fazendo, né? Imagina essa rotina toda. Não, vou esperar a cirurgia. Então, é um processo que envolve, né, um outro tipo de serviço, muitas vezes alguns. Então, e também depende cobre, né? E depende do hospital. Então, eu trabalhei muito tempo em São Paulo. Lá, nós entrávamos, nós tínhamos um momento, né, um turno, e aí nós entrávamos dentro do centro cirúrgico e ficávamos esperando ali próximo. Aqui em Cascavel, o hospital é do lado, então a gente acaba ficando dentro do laboratório e espera chegar o material. Então, depende do, né? Sim. Então, essa é a famosa congelação, né? Ou análise intraoperatória, tem muitos nomes por aí. Muito bem, vamos lá. Vamos seguir aqui mais ou menos o que a gente tinha previsto para falar. Já falamos, então, né, da trajetória da biópsia e uma pergunta muito frequente. O que define uma lesão ser um câncer? Vamos começar por aí. Eu falei sobre o que é o câncer, mais ou menos na segunda-feira, mas do ponto de vista da patologia, o que diferencia uma... Vamos focar na mama, né? Porque senão a gente expande muito. Um nódulo, um caroço na mama que eu tiro, como que você diz que aquilo é um câncer ou não é um câncer? E outra coisa que eu vi hoje, assim, todo câncer é maligno ou tem câncer benigno, né? Coisas que comumente a gente escuta de perguntas dos pacientes, mas deixa você responder essa. Então, vamos supor, em termos técnicos, né, patológicos, a gente utiliza o nome neoplasia. A neoplasia a gente divide ela em neoplasia benigna e neoplasia maligna, tá? Câncer, aí seria a neoplasia, como que a gente está se remetendo à neoplasia maligna. Mas nós usamos os critérios, tanto a nível celular, como a nível arquitetural, para definir se isso é benigno ou se é maligno. Se é uma lesão in situ maligna, se é uma lesão microinvasiva, se é uma lesão invasiva. Então, são critérios tanto citológicos, como também a arquitetura, como ela se apresenta a lesão. Seria em termos gerais, né? Sim. E uma outra dúvida, assim, na mama, tá? Na mama. Um nódulo benigno, nesse tempo, acompanhamento, tudo mais, definido por biópsia, né? Tudo certo. Ele vira um câncer no futuro? Isso é comum de acontecer? Mas não, né? Na verdade, você tem, de acordo com as referências e literatura, a gente vai tendo essas lesões que têm uma maior probabilidade de tornar tumor. Então, a gente tem aquelas lesões com risco mínimo, o risco moderado e depois aquele risco maior. Né? Esse risco maior até 5 vezes a você desenvolver um carcinoma invasivo de mama. Uhum. Então, não. Muito bem. Bom, então estou falando a verdade, tá, meninas? Quando eu falo assim, eu sou bem sincero, não vira, mas assim, de maneira geral, tudo tem nesse. O interessante na medicina é que não é matemática, onde 2 e 2 é 4, né? Não. Então, mas de maneira geral, não. Se você teve uma biópsia de um fibroadenoma, está bem definida, a agulha pegou no lugar, né? Teve toda a análise, e daí você viu a importância desde do nome até a análise final, né? Então, assim, não, tá tudo certo. Tem uma pergunta bem interessante aqui,
que também vai nisso do que a gente já comentou. Agora eu perdi aqui. Alguém perguntou o seguinte: por que que na hora que foi feita a congelação deu que o linfonodo dela estava negativo e depois na análise do laboratório deu que era positivo? Isso acontece muitas vezes no exame intraoperatório dá negativo o linfonodo e depois quando você analisa aí descobre alguma Isso coisa? pode acontecer, principalmente em linfonodos em que você tem uma micrometástase, que é uma metástase muito pequenininha. Então, muitas vezes você pode fazer, a gente pode fazer ou pelo método da citologia ou cortar, e esse nódulo, essa metástase tumoral ser tão pequena que na hora do congelamento você não pega. Na hora que você vai fazer o material no laboratório, que você faz todo o corte, que você inclui tudo, aí você acaba pegando essa lesão. Isso pode acontecer. Uhum. Não é comum, é claro, né? Mas Sim. pode acontecer. A análise é bem mais detalhada, né? Então, Muito mais detalhado. Isso. Eu e acho qual que que é a todo. diferença, outra pergunta, entre o exame anatomopatológico normal, tá? E a tal da imunistoquímica? O que que se faz na imunistoquímica? Para que que ela serve? Se quando alguém, por exemplo, no laboratório, não é que oferecem, indicam ou sugerem fazer uma imunistoquímica, se quer dizer necessariamente que aquela lesão é um câncer mesmo, porque teve que fazer imunistoquímica, ou tem casos que não, que nem sempre que faz imunistoquímica é por causa que é um câncer. Então, a imunistoquímica ela é um exame complementar, é uma reação antígeno-anticorpo, que a gente identifica no material biológico essa reação. Quais são os empregos? Por exemplo, na mama. A gente pode confirmar a natureza da lesão. A gente pode descartar microinvasão ou descartar se aquela lesão é uma malignidade in situ. Nós podemos fazer fatores prognósticos. Então, a gente tem várias aplicações da imuno. Não é sempre que você está suspeitando que é malignidade, né? Nós utilizamos na rotina da patologia é um método complementar que a gente utiliza para bastante, né? Para bastante indicação. Mas, em geral, é isso, é uma reação antígeno-anticorpo. Uhum. Então é um complemento. Nem sempre, meninas, quando pede Não. imunistoquímica, então quer dizer que é um câncer. Então, isso é muito, assim, não é infrequente, né? Às vezes, por exemplo, tem lesões quando dão lá uma adenose esclerosante, daí pede imunistoquímica, é mais para confirmar que é benigno, né? Que tá tudo certo. Agora, quando é um câncer, tem toda aquela questão de receptores hormonais, HER2, né? E isso a gente define tipos de câncer que a gente vai falar daqui a pouco. E assim, que eu Oi? entrei aqui, desde que eu entrei aqui, eu voltei em novembro agora. Então, todos os casos são casos diferentes. Gente, é muito difícil você pegar um caso muito similar ao outro. Então, as lesões, algumas vezes, têm uma apresentação, né, um pouco diferente. Então, a gente pode pedir imuno. Aqui nós fazemos imunistoquímica no laboratório. Tem outros lugares que você terceiriza, que você manda num laboratório de apoio. Então, é isso. E a imunistoquímica normalmente demora mais quantos dias para ficar pronto, assim, na rotina? Então, Aqui você ela é falou que feita. é mais ou menos, né, de 7 a 10 dias o exame normal, e a imunistoquímica seriam quantos dias, mais ou menos? Aqui nós fazemos 2 vezes na semana e ela é feita em meia manhã. Aí Não, eu digo começa, assim, para dar o laudo para chegar para mim mais quanto tempo? olha, também uma média de 5 dias. E tem Aham. um tempo para seria o tempo para estudo, um para fazer, né? Recortar tudo e fazer e a reação chegar para você. A gente coloca uma média até 5 dias para fazer o estudo do caso, né? Sim. O juntar com a HE e fazer o estudo do caso. Beleza, então demora um pouquinho mais porque tem que, de novo, voltar lá, cortar um Sim. pouquinho mais, né, daquela parafina que você falou, né? Para quem não sabe, né, é como se o seu tumorzinho ficasse guardado dentro de uma cera de vela, vamos colocar assim, né, guardadinho lá. E daí ele vai lá dar uma raspadinha com uma faca muito afiada e forma tipo aquele, né, uma laminazinha que cola no vidro, tem que fazer aquilo lá de novo, colorir de novo, fazer todo o processo ali dessa reação antígeno-anticorpo para daí poder chegar na mão da doutora Carolina e ela analisar o que que é. Então,
é um trabalho mais artesanal ainda, né? Eu aprendi a fazer, Carol, sabe? Uma matéria minha lá de mestrado, doutorado, eu pipetei, fiz à mão, aquilo lá, tudo. Então, eu sei o trabalho que dá, por isso que eu não sou muito chato, assim. Como que assim? Não sai, não saiu meu Não, nome. Muito bem. Lá no Instagram, a Juliana Pazini perguntou assim: qual que é a diferença daí? Vamos começar já a definir os tipos de câncer, de um câncer in situ para um câncer invasivo. E se câncer in situ, ele é câncer. ele é uma, ele é uma neoplasia maligna, mas ele é in situ, né? E a diferença seria a invasão e a ausência da célula meioepitelial. Quando essas células malignas, elas invadem, né, a célula meioepitelial e vão para o estroma. Esse seria o critério de invasão. Uhum. Então, Então, deixa eu ver se eu entendi. Câncer in situ tem o canal de leite, onde escorre o leite, né? Isso, E ele tem duas camadas, né? Tem a célula que produz o leite e tem a célula que aperta o leite para frente, que é essa miopitelial que você falou, né? Então, isso, essas células de leite, elas começam a se multiplicar. Então, quando elas estão contidas dentro desse canal de leite, a lesão é in situ, né? é in situ. Isso. E daí, quando ela sai, a gente considera ela invasora. Ela é invasora. Isso aí. Então, existe diferença assim, nem todo câncer in situ vai se tornar invasor, né? Tem pacientes que às vezes ficam com isso anos e anos, mas também a gente não sabe, é um debate muito grande hoje na mastologia se vale a pena operar tudo que é câncer in situ, né? Porque a mamografia, ela acabou achando muita lesão que antigamente não se achava, só se achava ela invasora, né? Hoje em dia, com a mamografia, a gente acha in situ. E daí, mas estão tratando demais. Mas como é que eu vou saber se eu vou tratar um in situ que vai virar câncer ou invasor, ou in situ que vai ficar in situ a vida inteira? Então, por isso que a gente acaba fazendo biópsia, né? Tirando microcalcificação. Então, tudo isso faz parte desse processo para tentar diferenciar. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. E daí vem os tipos de câncer invasivos. Assim, como é que o patologista define qual que é o tipo de câncer? Assim, isso eu sei que tem critérios, eu estou brincando, né? Por opinião, esse aqui está com carão de lobular, esse aqui está com cara de ductal. Como é que você define isso e com base em que essas classificações foram feitas? Assim? Então, nós utilizamos aqui, né, como eu tinha comentado, o protocolo do Colégio Americano de Patologistas. Ele tem como base algumas referências, né, entre eles artigos científicos e o livro da Organização Mundial de Saúde, que sofre, em alguns anos, as suas atualizações, né? Então, no de mama, ele divide, se a gente abrir, né, o livro, ele separa em grandes grupos, que são os tumores epiteliais, com eles, então, para a gente definir, é o que eu tinha falado, seriam os critérios tanto a nível de citologia como a arquitetura. Então, nele a gente tem, nesse livro a gente tem então os grandes grupos que são os epiteliais, os tumores de mamilo, tumores, lembrar também no sexo masculino, né? Uhum. Tumores linfoproliferativos, ali também entra os outros, os fibroepiteliais. Então tem vários. Deixa eu até pegar para isso um pouquinho. Eu tenho aqui. São Isso aqui. vários. Esse é meu Então, preferido. esse aqui é um livro. Olha só, meninas, isso aqui tudo, Ele é diz livro quais são os de... tipos de câncer. Daí tem fotinhos aqui dentro. O patologista gosta muito de foto. Tem, tem fotinhos, e até o livro mesmo que ela está apoiando o celular aí, bem parecido. Não, esses livros, assim, eles são... fica do teu lado na mesa. Nós, patologistas, o tempo inteiro. É livro, referência bibliográfica, artigo científico, sempre Sim, com base. com É certeza. claro, a gente tem os diagnósticos mais comuns da rotina, né? Entre eles, nós temos o epitelial, que é o carcinoma não especial, que é o ductal. Então, a maioria dos casos, eles entram os mais comuns, mas é claro, aí a gente vai tendo as suas, né? Alguns com algumas características minuciosas, outros com diferenciação de algum outro tipo de tecido. Muito bem, deixa eu dar uma lida nos comentários. A Silmara coloca aqui: uma tortura esperar o resultado chegar. Eu quase morri de ansiedade.
Silmara, aparentemente não, mas para a gente também é, sabe? Quando eu faço uma cirurgia, né? Ainda mais cirurgia assim de tratamento de câncer, eu fico assim, nossa, será que saiu tudo? Será que teve imagem comprometida? Será que eu vou ter que reoperar? Será que o linfonodo está positivo? Nós também ficamos. É claro que a gente tem que gerenciar isso, porque se o médico ficasse ansioso com todas as pacientes, né, com tudo, daí a gente não ia ter saúde mental, mas nós também ficamos ansiosos em relação a isso, e o patologista também em dar logo esse diagnóstico para definir a conduta da paciente, né? Então tem tudo isso, né? Ai, ai. Ah, vou colocar aqui, ó. E daí a gente vai, já tem grandes grupos, você explicou, o mais comum é o ductal. E a Rita está perguntando assim, mas e esse triplo negativo que falam tanto, né? O que é o triplo negativo? E daí já vamos definir os grandes grupos ali de cânceres, né? Ductais, normalmente a gente reclassifica, né, em subtipos. Então, define melhor para isso como que a gente faz esse diagnóstico, né? E o que significa esse triplo negativo. Então, é aí que entra, né, o papel da imunistoquímica, né? Lembrar que a imunistoquímica é diferente do arranjo genético, que a gente também pode utilizar nos casos de mama. Então, a imunistoquímica, ela entra como fator prognóstico e você vai classificar depois o tumor, luminal A, luminal B, HER2. O triplo negativo são aqueles casos em que você tem os receptores negativos, né, geralmente o KM67 alto, e o HER2 também é negativo. Então, ele acaba dando, principalmente para o cirurgião, para o mastologista, né, como se fosse, são os fatores prognósticos do paciente. Mas esse resultado é nós que damos junto com o painel de imunistoquímica, que é o grupo. Muito bem. Uhum. E daí lá no Instagram, a Sony está perguntando o que é o HER2. É uma proteína, um oncogene, né, que nós também estudamos nos casos de mama. E o que mais que eu posso explicar? Não, e ela também é um fator de crescimento, né? Epitelial. Então, ela capta sinais de crescimento e faz parte da classificação, né? Então, tem os tumores HER2 puros, que é aqueles que têm só HER2 e não têm receptores hormonais, e tem aqueles que também são com receptores hormonais. Então, ela perguntou se sempre precisa fazer mastectomia. Não, tá, Sônia? Isso não é a agressividade do tumor que indica o tipo de cirurgia, tá? A agressividade do tumor indica o volume de tratamento depois que a gente precisa fazer em relação a ele. Mas a cirurgia, se é cirurgia conservadora, igual eu falei na live de ontem, ou mastectomia, depende mais do tamanho do tumor, da proporção tumor-mama, né? Se a gente vai conseguir tirar com margens. Então, é mais isso que define a mastectomia do que a biologia do tumor. Tá? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Ó. Alguém falou que foi negativo. Então, nós aqui, nós fazemos os painéis de mama, né, que são os fatores prognósticos, nós utilizamos esses 4 que eu comentei, que é o receptor de estrógeno, o de progesterona, né, então entre esses dois aqui os hormonais, o KM67, que é o índice de proliferação celular, e o HER2. Então, sempre a gente pede, não sempre, né, mas em alguns casos específicos, a gente pede esse coquetel para depois classificar no grupo e classificar o paciente, né? Sim. A outra, agora choveu de perguntas que as mulheres animaram aqui. E o grau, como é que você define o grau? Por que é grau 1, grau 2, grau 3? Se tem mais grau que isso, como é que é definido o grau? Então, o grau histológico, que a gente chama, né, o grau de critério de Nottingham, nós utilizamos, então, ele é dividido em 3 grupos, que é o grupo grau 1, né, grau 2 e grau 3. Então, a gente faz uma somatória. O que a gente vai utilizar a nível de avaliação microscópica? O pleomorfismo nuclear, atividade mitótica e formação tubular. Então, cada exame, cada biópsia, cada peça cirúrgica, nós avaliamos esses 3, fazemos a soma e depois nós damos o grau histológico. Seria um fator prognóstico para vocês, né? O grau histológico.
Eu costumo brincar com as minhas pacientes que é o quão diferente essa célula ficou da célula normal da mama, né? Então, o Isso, grau né? 1, né, é quase aquela célulazinha que você tem que olhar bem, olhar assim para ver se não é uma mama normal. Às vezes até tem cânceres, né, tipo tubular, né, que ele parece ser uma mama normal, mas não tem as células em volta ali, aquelas células que ejetam leite. Agora tem tipos de câncer, grau 3, que nem parece mama, parece outra coisa, né? Então, quanto mais diferente da célula original, pior. Daí os estudos avaliaram, né? Qual que é a diferença em termos de chances de cura dessas mulheres durante os anos? Então, se viu que o grau 1, o grau 2 e grau 3, eles tinham chances de cura diferente. Consequentemente, isso se traduz que, por exemplo, num grau 3, a gente oferece mais tratamento, né? Então, tudo isso tem a sua tradução aqui no nosso dia a dia. Então é importantíssimo, né, nós como patologistas, avaliar cada lesão, avaliar todo o material e para dar, né, um diagnóstico bem. Aqui tem mais o. Ah, daí a Sônia é o grau histológico, não, faz parte, não é nenhum critério desse que foi falado aqui. Ah, é só, por exemplo, tem muita assim, quer dizer que se é grau 2 vai fazer químio, se é grau 1, não. Não, Não. depende. Por exemplo, um grau 1 com 5 centímetros capaz de fazer quimioterapia, né? E às vezes um grau 2 com 1 centímetro, né? Não sendo triplo negativo, nem HER2, às vezes vai não precisar. Então, é o conjunto, né? São mais de 10 fatores desses que são descritos, né, pelo patologista que a gente avalia para poder definir um tratamento. E às vezes, né, Carol, a gente tem que usar recursos ainda mais especializados, muitas vezes que não tem, por exemplo, né? Tem um exame que se chama de Oncotype, né? Que a gente pega a pecinha, né? E manda para um laboratório nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil não se faz, e lá eles analisam os genes contidos dentro daquelas células que estão guardadinhas lá, né? E definem, por exemplo, se o risco do câncer voltar ou não, e a partir disso a gente define quimioterapia. Então, é crescente a complexidade, cada vez mais eu noto que cada dia, né? Por isso que você falou que está sempre com o artigo e o livro do lado, assim, né? Porque Sempre. todo ano está mudando o conhecimento a respeito tanto do diagnóstico quanto do tratamento, mas o diagnóstico também, principalmente, assim, estudos novos surgem, né? Definições novas surgem que não tinha antigamente. Essa questão de imunistoquímica não é tão nova, né? Assim, tem uns 20 anos mais ou menos para cá. Então, antigamente não se sabia dessas coisas todas. Então, e cada vez mais isso tem outra coisa também, assim, a tecnologia de vocês muda, né? Antigamente era só a lâmina de vidro. Hoje você tem aí no seu laboratório, né, um scanner de lâmina que você pode conversar com um patologista de outros locais. Me explica como é que essa telepatologia hoje em dia se utiliza isso. Então, aqui no laboratório, nós estamos utilizando em alguns casos, né? Existem vários scanners disponibilizados no mercado, alguns menores, maiores. O custo é alto ainda, né? E alguns laboratórios em São Paulo, as grandes capitais, eles já estão utilizando o scanner dentro da rotina. Então, até a parte da técnica para fazer a lâmina segue o fluxo normal. O que vai diferenciar é que essa lâmina vai ser escaneada, vai ter um tempo, ela vai para uma nuvem e ela fica, né, na internet, e aí ela vai ser avaliada por um patologista. E essa pessoa pode estar em qualquer lugar, desde que ela tenha acesso, né, à internet. Aqui nós utilizamos em alguns casos para segunda opinião, ainda não como fluxo de rotina ainda. Mas é algo novo, eu acho algo promissor, bem interessante, assim. E tem máquinas muito boas, tem máquinas que fazem a leitura em minutos, assim. Então, Legal. Carol, a gente podia ficar conversando aqui muito mais tempo, mas eu sei que seu tempo... Só nesses 35, 40 minutos que a gente está aqui, você já deixou de ver várias lâminas ainda. A rotina ainda bem que tá tudo Vamos otimizar o patologista, né? Você ainda está no laboratório, né? Está aí na sua toca, entre aspas, né? Dá uma visão geral do seu microscópio ali para as meninas ver como é que o ambiente de trabalho ali, ó. Então ali tem o microscópio, do lado aquela caixinha de madeira onde está as lâminas, provavelmente.
É algumas lâminas de trabalho científico. E o mais importante, né, trabalhar com duas telas, muito bom. Então a gente faz entra dentro do sistema, abre de um lado os livros, as referências, e do outro lado o sistema. Tá, joia. Agradeço a você a disponibilidade, também ao laboratório, a PC, né, que sempre tão gentilmente acelera os processos, muitas vezes, para a gente poder beneficiar os pacientes e também da parceria que a gente tem. E esse contato é muito importante entre o médico, né, assistente, ou seja, o patologista, o oncologista, e o mastologista e o patologista. Então, essa conversa é muito importante para que, no final das contas, a paciente, né, seja beneficiada. Então, essa equipe, né, que trabalha em função dela, né, não é um isolado, cada um fazendo o seu trabalho, e isso é muito bom. Sim, sim. E Obrigado, então. Eu sempre falo Pode falar, desculpa. Que eu acho assim, o objetivo principal em qualquer área da patologia é o paciente. Então, a interface, né, cirurgião, patologista, radiologista, patologista, é sempre para um diagnóstico o mais objetivo possível, o mais direto possível, para tratar rápido, né, e de forma eficaz. Tá bom, obrigado. E fica o convite para as meninas, mais uma vez, que estão assistindo, para participar da semana, no segundo dia. Olha só, Carol, o que eu vou ensinar no segundo dia desse curso que eu faço. É um curso online, gratuito, é só se inscrever e tudo mais. Mas eu ensino, olha só, o que eu estou criando. Eu ensino ela a pegar o laudo dela, tá? Lá que está lá na casa dela, e entender esses pontos principais, né? O tipo de tumor, ensina ela a ver qual que é o grau, ensina ela a ver o que é invasão angiolinfática, ensina a ver a imunistoquímica, tudo o que isso significa, o tipo de tumor e o que isso significa em termos de prognóstico. Então, eu acho importante a paciente é claro que ela não vai ser, né, sair dando o diagnóstico, mas ela entende, afinal de contas, o laudo é dela, né? Ela tem que entender o que significa aquilo para ela poder ter mais esperança no tratamento, né? Porque, não, agora eu entendo todo o meu tratamento, entendo o que eu tenho, porque o que as pessoas têm, na verdade, é medo do que elas não conhecem. À medida que a gente põe luz nisso, né, as coisas vão ficando mais claras, o tratamento vai ficando mais evidente e ela vai sendo mais aderente a esse tratamento e resiliente em saber o que ela está enfrentando. Então, eu acho que até hoje com a internet também a gente acaba tendo, né, acesso a informações que não têm referência bibliográfica, que não têm evidência científica e gera ansiedade, né? Gera má interpretação, ansiedade, então é essencial esse tipo de informação e abordagem, né? Então, tá bom. Meninas, um grande abraço para vocês e nos vemos amanhã, né? Mais um dia aí do nosso encontro. Obrigado, Carol, e até a próxima. Até a próxima. Boa noite a todos.